Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um ATE Express. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos falar sobre o uso das argilas em pacientes psoriáticos. Sim ou não? E para responder essa pergunta, nós convidamos vocês para fazerem juntamente conosco uma coisa que nós chamamos de raciocínio clínico. Vamos entender a etiopatogenia, o processo de formação da psoríase e vamos entender os efeitos fisiológicos da argila para dar essa resposta. Vamos começar pela psoríase. A psoríase é uma alteração de pele que cursa com uma aceleração do processo de renovação da epiderme. Em epidermes saudáveis, células estão sendo produzidas aqui na camada basal e gradualmente elas migram para a camada espinhosa, para a camada granulosa, vão passando por uma série de alterações até que quando elas já estão totalmente mortas, elas atingem a camada córnea e se desprendem e se descamam em um processo de renovação ou de turnover celular que leva aí mais ou menos 3 ou 4 semanas, 21 a 28 dias mais ou menos. Nos pacientes com psoríase, a camada basal é hiperprodutiva. Ela está produzindo muito mais células do que ela deveria. E a consequência disso é que essas células vão subir em maior quantidade para os estratos superiores e vão se aglomerar em grande quantidade aqui na camada córnea. E dada a velocidade, esse processo agora está extremamente acelerado, nós estamos falando de células sendo produzidas na camada basal e chegando no extrato córneo em 4, 7 dias. Essas células elas não chegam completamente maduras e com isso elas não estão ainda bem formadas, não conseguem fazer uma função de barreira adequada e nós temos aí a formação de inflamação. Esses pacientes, eles se queixam muito de sensação de sujeira, porque esse excesso de células que foram produzidas geram também um excesso de descamação, que muitas vezes ficam aderidas ou se desprendem, acabam caindo na roupa, e esses pacientes, eles falam que eles se sentem sujos. Uma outra coisa que vai acontecer concomitantemente é que dentro desse processo, muitas vezes eu tenho uma ausência de glândulas sebáceas nas áreas acometidas ou uma atrofia dessas glândulas. As peles psoriáticas são secas, eu não tenho uma produção eficiente de sebo, consequentemente essas peles não são impermeabilizadas de forma adequada, a água da pele evapora com muita facilidade. Eu não tenho formação de manto hidrolipídico e isso gera a formação de peles mais secas do que deveria. Tá, entendemos a psoríase. Agora vamos entender a argila. As argilas ou lamas medicinais ou lamas terapêuticas, como muitos chamam, nada mais são do que grânulos de terra com propriedades terapêuticas muito interessantes para uma grande gama de alterações que se desenvolvem no couro cabeludo. Elas são vasodilatadoras, elas depositam óleos, elementos e minerais no couro cabeludo, elas são adstringentes, removem o excesso de oleosidade e esses grânulos promovem esfoliação na superfície da pele. Será que esses efeitos fisiológicos combinam com tudo que nós acabamos de ver? Então vamos começar pensando na questão da adstringência. Vou remover a oleosidade de uma pele que já é mais ressecada? Acho que não seria uma boa ideia. Outra coisa, vou promover vasodilatação em um tecido que já está vasodilatado pelo processo inflamatório? Será que isso vai ser bom? E terceira coisa, eu vou esfoliar um tecido que já está se renovando mais depressa do que o normal? Vale lembrar que quando nós fazemos a esfoliação da nossa pele, nós estamos afinando esse tecido e, consequentemente, mandando uma informação para a camada basal de que ela precisa produzir mais células para repor esse tecido que foi eliminado.
Isso pode fazer com que esse processo de turnover celular se torne ainda mais intenso. Então, cuidado aí em associar nos seus protocolos, nos seus clientes psoriáticos, esse tratamento natural que a gente adora, que é a argila, porque para esse caso específico, talvez não seja tão interessante. E aí vocês podem estar se perguntando, mas ô Pro, e se a psoríase do meu cliente for na região de cotovelo e do joelho? Ele não tem lesões no couro cabeludo. Nesse caso eu poderia usar? Até nessas situações nós precisamos ter um certo cuidado. Vai lá no nosso canal do YouTube, que é o ATE Cursos by Fabiana Padovez, que no post de hoje nós estamos falando sobre o fenômeno de Koebner. O que seria isso? O fenômeno de Koebner é quando pacientes que têm psoríase, vitiligo, dermatite seborreica ou herpes e líquen. Líquen também faz parte das alterações que podem cursar com o fenômeno de Koebner. Nós, através de traumas cutâneos em regiões anteriormente sãs, acabamos desencadeando essas alterações que eu acabei de citar na área que foi lesionada. Então, olha o risco. Esfolio o couro cabeludo do meu cliente que anteriormente não tinha placas psoriáticas nessa região. Isso pode ser o desencadeador de placas de psoríase nessa área. Ou se ele tiver dermatite seborreica, poderia desencadear dermatite seborreica nessa região, ou poderia desencadear líquen plano pilar, por exemplo. Então dá uma olhadinha lá, que o post de hoje complementa muito do que a gente está falando aqui, tá bom? Então, pessoal, termino deixando aí um grande beijo e queria saber se vocês concordam com o que a gente está falando, se essa associação, esse raciocínio clínico que nós fizemos parece ser pertinente aí para vocês. Grande beijo e a gente se encontra semana que vem.